pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Nos últimos episódios do canal, nós vimos os hábitos, os gostos, a religião, onde morou e seus animais de estimação. Mas Michael Jackson tinha carro? Ele sabia dirigir? No episódio Michael e as Mulheres, Tatum O'Neal relatou que quando conheceu Michael, ele tinha por volta de uns 17 anos e ele nem ao menos sabia dirigir ainda. Mas será que algum dia ele já dirigiu? De acordo com Katherine Jackson, no livro My Family The Jacksons, inicialmente ele não queria aprender a dirigir. Vou chamar o motorista quando quiser sair, ele disse quando comecei a importuná-lo para conseguir sua carteira de motorista. Mas suponha que você esteja em algum lugar e seu motorista fique doente. Finalmente, ele cedeu e teve algumas lições. Conseguiu sua carteira de motorista em 1981, aos 23 anos. Michael geralmente dirigia até o Salão do Reino e ao estúdio de gravação. Michael decidiu que afinal gostava de estar ao volante. A primeira vez que ele me levou para passear, ele se aventurou pela Mulholland Drive, uma estrada sinuosa em Hollywood Hills. Foi uma experiência de arrepiar os cabelos. Eu estou com uma torção no pescoço e meus pés doem, reclamou Latoya, que também estava no carro depois. Eu estava pisando no freio com os pés e dirigindo o carro com o pescoço, tentando mantê-lo na estrada. E eu estava tão assustada, foi um momento difícil para mim também. Michael dirigia rápido e ele também tinha o mesmo hábito que eu, dirigir até o carro da frente e parar rapidamente. Depois disso, Michael começou a sair sozinho. Você não deveria sair sozinho, eu disse a ele. Faça com que o Bill Bray vá com você. Mas Michael não quis ouvir falar disso. Estou cansado de ter seguranças comigo sempre que eu vou a algum lugar. Quando começou a dirigir, Michael me disse que nunca andaria em rodovias. Ele achava que elas eram muito perigosas. Então, um dia fiquei chocada quando Michael de repente nos levou até a rampa de uma rodovia. Espere um minuto, Michael. O que está fazendo? Posso dirigir nas rodovias agora, ele disse rindo. Ele mudou de ideia sobre as rodovias quando viu quanto tempo levava para se locomover para Los Angeles sem usá-las. O primeiro carro de Michael foi um Mercedes. Depois comprou um Rolls Royce preto que mais tarde pintou de azul. Foi no Rolls Royce que ele foi parado um dia, não por fãs do lado de fora do portão, mas por um policial de Van Nuys. Parece um carro roubado, disse o policial. Ele não reconheceu Michael, que não estava disfarçado naquele dia. Michael explicou educadamente que ele era de fato o dono do carro, mas o policial foi em frente e verificou o carro e descobriu que o Michael tinha uma multa pendente. De acordo com a multa, ele tinha o registro vencido e a lanterna traseira direita com defeito. A próxima coisa que Michael soube foi que ele estava na prisão, onde passou algumas horas, pagou fiança e foi processado e liberado. Esta foi a primeira e única vez que ele foi pego. Bill Bray, o segurança, o resgatou. Eu nem sabia o que tinha acontecido até ele voltar para casa. Você deveria ter perguntado ao policial como é um carro roubado, eu disse depois que ele contou sua aventura. Talvez o policial achasse que um jovem negro não pertencia ao volante de um Rolls Royce. Mas Michael disse, eu não falei quem eu era para o policial e ele deve ter achado que um negro não poderia ser dono de um Rolls Royce. Mas Michael não parecia zangado, pelo contrário, ele estava completamente fora de si de alegria. Experimentei como está na prisão, ele gritou. Muitos comentaram como Michael dirigia mal. Michael adorava comprar brinquedos, mas o adulto nele queria dirigir seu carro. E ele dirigia como um maníaco. Eu estava sempre segurando meu assento, disse Rusty Lemorande. Ele era um péssimo motorista do meu ponto de vista.
Foi minha experiência, não especulação, disse Karen Fay, maquiadora e amiga de Michael Jackson, respondendo a uma pergunta de um fã em fevereiro de 2019. Há uma entrevista também com Donny Osmond, onde ele fala sobre os dois dirigindo quando eram jovens. Eles pegavam uma limusine e saíam para passear, às vezes com Michael dirigindo. Piloto terrível, disse ele. Donny, por outro lado, quase se tornou um piloto de corrida. Ele fez testes para uma equipe da NASCAR e foi informado que tinha muita habilidade natural. Uma vez, ele dirigiu seu Rolls Royce para uma festa e teve que pedir a uma senhora que estava na festa para manobrá-lo através dos portões. A direção não era o forte de Michael e, em meados dos anos 90, acabou desistindo de dirigir. Desenvolveu pavor de atrair atenção nas ruas e por isso abandonou o volante, passando a passageiro, na maior parte das vezes, viajando incógnito até o final da estrada. Quantos carros Michael teve? Michael Jackson conseguiu acumular durante anos diferentes tipos de automóveis, pelos mais diferentes motivos: pagamentos por comerciais, uso profissional, pessoal e colecionismo, com predileção por objetos com histórias ligadas às artes plásticas, ao cinema ou à música. Não se sabe ao certo quantos veículos o cantor teve, mas a imprensa norte-americana coloca a conta nas dezenas. Eles ocupavam 5 galpões de 2.000 metros quadrados no rancho Neverland. Tampouco se sabe do paradeiro atual da maioria dessa frota. Luxuosos, especiais, utilitários. A frota de Michael incluía diferentes tipos de carro. A Síndrome de Peter Pan de Dan Healy, de 1983, definitivamente teve um grande papel na explicação do gosto de Michael Jackson por carros. Para isso, Michael comprou uma carruagem incomum puxada por cavalos. Além disso, este veículo foi instalado com CD player, sistema de som, luzes e um decalque Neverland Valley nas laterais. Parecia um carro de reis, motivo para Michael Jackson ter comprado e decorado suas iniciais e escudo nesta réplica do The Temple Model B Roadster de 1909 em tamanho real. Michael também fez questão de comprar um exemplar do Cadillac Fleetwood 1954 usado no filme Conduzindo Miss Daisy. Sucesso nas décadas de 50 e 60, o Chevrolet Bel Air de 1957 também atraiu o rei do pop. Com inúmeras horas gastas na estrada entre turnês nos Estados Unidos durante os anos de 1980, Michael Jackson resolveu comprar o ônibus New Plan Touring Coach e equipou-o com tudo o que precisava na estrada. Este ônibus tinha assento e cabines individuais e tapete com coroas de rei bordadas. Este foi o ônibus que ele usou para a History Wars Tour. Também tinha um banheiro amplo, a pia era folhada a ouro e as bancadas eram de granito e porcelana. Mais tarde, o transporte daria lugar a um avião. Na versão completa do clipe Black or White, Michael protagoniza uma cena polêmica, na qual vandaliza uma rua e destrói um carro. A vítima é um IMC Matador V8, típico do final dos anos 70. O artista gostou tanto que mandou comprar outro exemplar para sua coleção. O músico foi visto algumas vezes dirigindo o modelo Mercedes-Benz 500 Cell com motor 5.0 V8, que foi leiloado após a sua morte. Michael Jackson também era apaixonado por carros de luxo, principalmente limusines. Entre sua imensa frota, o modelo que mais se destaca é o Lincoln Town Car, de 1988. Na cor branca e com detalhes internos em madeira, o automóvel tinha bancos de couro cinza, aparelho de som, 2 televisores, serviço de bar e comportava até 6 ocupantes. Outro xodó do rei do pop era o Rolls Royce Silver Spur II de 1990, com detalhes internos em ouro,
bancos de couro branco e sistema de som especial. A limusine traz o motor 6.7 V8, telefone, televisão e até frigobar. Já um terceiro modelo que foi flagrado diversas vezes com o cantor era o Rolls-Royce Silver Surf de 1999. Totalmente customizado, o veículo contava com enfeites de ouro 24 quilates, bancos em couro e detalhes em madeira. Michael também gostava dos carros tipo esporte. No início dos anos 70, Michael visitou o Brasil junto com seus irmãos para uma série de shows do The Jackson 5. Na ocasião, apesar de ainda não ter idade suficiente para dirigir, o famoso ganhou de presente um carro nacional, o modelo Volkswagen SP2, esportivo, projetado e fabricado exclusivamente no Brasil. Apesar de seu fraco desempenho com um motor de 1.700 cavalos, a família do cantor levou o presente embora para os Estados Unidos. Porém, dizem que seus faróis de perfil muito baixo infringiam as leis americanas de trânsito e rodagem vigentes na época. Resta saber que fim levou o veículo. Na imagem feita a pedido da Pepsi para a turnê Victory, os Jackson 5 usam macacão de corrida para sair bem na foto, junto a Ferrari, Porsche e Lamborghini. Já Michael, no centro, prefere se vestir de jockey, junto ao Pontiac Trans Am. Sim, é ela mesma, a super máquina. Outro fruto de merchandising, mas dessa vez um belíssimo pagamento. Este exemplar preto de Ferrari Testarossa de 1986 foi colocado a leilão na Flórida em 2017 por pouco mais de 27 mil quilômetros rodados, por $800 mil. Alguns donos estavam listados na documentação, mas o original seria Michael Jackson, que teria recebido o supercarro com V12 de 400 cavalos pela campanha da Pepsi. Você se lembra do filme Moonwalker, que servia como coletânea para clipes do álbum Bad? Nele, Michael Jackson era um extraterrestre com poderes mágicos que permitiam se transformar em veículos, como carro de metal líquido com propulsão a jato. O modelo real era um conceito Atlantis Strato Zero de 1970, e o cantor deu um jeito de ter o seu exemplar. Quando a Califórnia começou a ser povoada por modelos alternativos, Michael Jackson pegou o mesmo caminho. Em 2007, adquiriu um Toyota Prius vermelho, que usava sempre como passageiro. Foi um dos primeiros modelos a serem leiloados após a sua morte. Michael também curtia USVs. Entre sua coleção estava presente a van GMC Jimmy Sierra Classic, de 1988, com pintura escura fosca, para-choque cromado e rodas pretas, que era usado como carro de fuga de eventos tomados por fãs. O cantor também mantinha um Ford Econoline E150, que acabou sendo transformado em um micro-ônibus. Com pintura bicolor, o veículo tinha bancos bicolores em preto e rosa, além de televisão, videogame e sistema de som com 10 alto-falantes. Michael também possuía alguns veículos exclusivos para o seu rancho. Dois modelos mais queridos pelo cantor eram o mini-carro Dodge Viper Lincoln Town Car, de 1988, customizado com personagens do seriado Os Simpsons, e o carrinho de golfe totalmente inspirado no personagem Peter Pan, que ele usou para se locomover em sua propriedade. A propriedade também contava com GMC Wright Sierra 3500 de 1986, totalmente montado para ser um carro de bombeiros de verdade. Geralmente não associamos a imagem de Michael Jackson a motocicletas, mas aparentemente o rei do pop apreciava as duas rodas, por vezes 3. Tanto que a Honda e a Suzuki já lhe presentearam com motocicletas. E tudo começou quando criança no grupo Jackson 5. Ainda nos anos 70, os irmãos Jacksons ganharam de presente da Honda algumas motos da fabricante japonesa,
que ao lado das rivais Nissan, Mazda e Toyota, lançou uma ofensiva de produtos no mercado norte-americano naquela época. Vale lembrar, os carros japoneses com motores de 4 cilindros começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos, especialmente após 1973, por conta da crise do petróleo. O público norte-americano procurava carros mais compactos, práticos e eficientes. Anos mais tarde, em 1983, já como artista solo, Michael Jackson firmou um contrato com a Pepsi para tornar-se o embaixador da marca de refrigerantes. A Pepsi era patrocinadora da equipe da Suzuki no Campeonato Mundial de Motovelocidade. Com isto, Michael também se tornou garoto propaganda da Suzuki, gravando diversos comerciais para scooter CL50 Love. Além do pagamento em espécie, o artista também recebeu um exemplar da scooter. Existem outros registros de Michael Jackson e seus irmãos usando veículos da Honda. Em uma delas, de 1984, Michael aparece dirigindo uma versão mais sofisticada do triciclo da Honda, o ATC 200 Big Red, que, como o nome sugere, tem motor de 200 centímetros cúbicos e, diferentemente do que se vê nos primeiros modelos, tinha suspensão. A foto foi tirada para uma matéria sobre a turnê do álbum Victory de 1984, 16º trabalho do grupo e o único a trazer os Jacksons como um sexteto, incluindo o caçula Randy Jackson. Jackson também recebeu de presente uma Suzuki RG500, moto esportiva com motor 4 cilindros, 2 tempos de 498 cm3, durante uma turnê do álbum Bad, 7º trabalho de estúdio da carreira solo de Michael Jackson, lançada em 1987. Ainda, no filme Moonwalker, Michael Jackson vive um policial motociclista durante a história da música Speed Demon, que é abordado por um policial. A cena deve ter ficado martelando a cabeça do cantor por 13 anos, já que em 2001 ele comprou uma Harley Davidson Police Special Edition. E aí, gostaram da matéria de hoje? Semana que vem teremos mais fatos e curiosidades sobre o rei do pop. Não percam, até lá!